Empreender é como aquela frase já diz, é fazer o caminho ao andar. É muito difícil empreender no Brasil. Mas eu sempre gostei de empreender. Eu abri a minha primeira agência aos 25 anos, graças ao Alex Pericinoto e José de Alcântara Machado, e junto com o Eduardo Couturato, com 3% de participação cada um, nós criamos uma empresa de marketing promocional para o Grupo Almap. E tivemos a oportunidade de fazer muitas ativações de marca, como o Torneio Que Bom de natação, Copa da ANAP de futebol de salão, que o Vanderlei Nogueira, esse brilhante jornalista da Jovem Pan, já organizava em 1987, que é quando eu tinha 25 anos de idade. Fazer promoções para a Volkswagen, aprendi muito com meu amigo De Simone, que era o maior cara de promoção, um grande ícone da promoção no mercado promocional e publicitário de comunicação no Brasil. Promoções para a Sharp. E em 1988, a Almap se uniu à BBDO, do Grupo Omnicom. E aí, a Almap Promoções não entrou no negócio. Resultado, em 89, eu acabei saindo do Grupo Almap, consegui, graças à boa vontade do Alex e do Zé, recomprar as ações e junto aí com o João Dória e com o Stalimir, criar minha primeira agência de publicidade, que eu conto essa história no meu livro, A Alma Brasileira do Negócio. E a primeira agência foi a Dória Lara Stalimir. Depois de 2 anos, o João logo saiu, porque ele recebeu uma proposta irrecusável da FCB Siboney, que era uma grande agência na época, e também já estava dando os primeiros passos naquilo que veio a se tornar o LEAD, e já tinha um programa de televisão em que ele fazia entrevistas chamado Sucesso. E aí, Lara Stalimir continuou com Stalimir e eu até 92, quando eu tive a chance de abrir aquela que foi a minha agência, vamos assim dizer, definitiva. Eu tinha 29 anos de idade e apresentado pelo Francisco Moedia de Souza, um brilhante consultor de marketing, foi nosso padrinho. Jacques Leukovics e eu criamos a Liu Lara, que nasceu com 3 clientes apenas, a Vicky Bold, para quem o Jacques criou o bordão maravilhoso Pão, 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 a Lovable, que era uma marca muito bacana de lingerie, e a Embratur, que cuidava da promoção do Brasil como destino turístico no mundo e também da divulgação e emulação do turismo interno, turismo doméstico. A Liu Lara cresceu e se tornou uma das maiores agências do Brasil, fazendo uma longa história curta, o equilíbrio entre o talento criativo e a capacidade de descobridor de talentos que o Jacques Leukovic sempre teve, e a minha capacidade de atendimento, planejamento e realmente um espírito empreendedor, nós tivemos o privilégio de criar um ambiente no qual emulamos talentos e, como eu sempre procurei dizer, as pessoas saíram maiores e melhores do que entraram e as marcas também saíram maiores e melhores do que entraram. E foram muitos cases e muitas marcas, como o caso da Skin Cariol, que era uma cerveja que tinha 4% de mercado e quando nos deixou, saiu com 11% de market share e já tinha virado skin. Para bom bebedor, meia palavra basta. Best Skin. Nós tivemos a oportunidade de revelar uma marca que todo mundo pensava que era coreana, na verdade era finlandesa, Nokia, que todo mundo falava Nokia, que virou sinônimo de celular, ainda não existia o iPhone, e ela foi líder de mercado por 13 anos no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de atender o Banco Real, o banco da sua vida, ao lado do Fábio Barbosa e Fernando Egídio Martins, que depois se tornou o Banco Santander. Trabalhamos 12 anos entre Banco Real e Banco Santander. Tivemos a oportunidade de trabalhar para a TIM, Viver Sem Fronteiras, de trabalhar para Pernambucanas, da nossa casa para a sua casa, de trabalhar para a Natura, que já veio criado pela equipe da TIMS com o conceito Bem-Estar Bem. E tivemos a oportunidade de trabalhar para a Natura Ecos, para a Natura Humor, para a Natura Todo Dia, realmente Natura Cronos, e foram uma série de campanhas publicitárias. Trabalhamos durante 8 anos com a Natura. Depois tivemos a oportunidade de trabalhar para a Minuano, toda a linha de limpeza Minuano, que já foi o primeiro passo que nós demos em parceria com o grupo JBS. Nós íamos atender também Albany
e depois viemos a atender Friboi. Em 2007, a Liu-Lara se associou à TBWA, que é uma rede criativa do Grupo Omnicom, hoje o maior grupo de comunicação do mundo. A partir daí, nós começamos a atender clientes globais como Nissan, como Pedigree, como Michelin. A agência cresceu. A partir de 2011, 2012, a TBWA tem a Media Arts Lab. Nós passamos a representar a Media Arts Lab no Brasil, que cuida globalmente da marca Apple. E o resto é história. Essa associação com a TBWA deu muito certo. O Jacques, em 2013, deixou a sociedade, mas continuou vindo aqui, como eu brincava com ele, era a lojinha dele. O Márcio Oliveira se tornou CEO da agência ao lado do Manir Fadel como criativo, até 2018. Aí o Manir foi morar fora e o Márcio recebeu uma proposta irrecusável e foi para a DM9. E aí eu reassumi o cargo do CEO, fiquei 2 anos como CEO, até que em 2019, 2020, nós tivemos, pelo período de 6 anos, a Márcia Esteves e seu time liderando a Liu-Lara. Quando a Omnicom comprou o Grupo Interpublic, eles resolveram trazer uma marca global para o Brasil, que foi a marca Lola, uma marca que nasceu na Espanha, muito ligada a design, a criatividade, que eles trouxeram para o Brasil. Hoje ela está presente em toda a Europa e no mercado norte-americano, a marca Lola. E eu já tinha falado desde julho de 24, quando o Jacques Leucovitz infelizmente morreu, que era a hora talvez, embora a marca fosse de propriedade da Omnicom, de dar um refresh e pensarmos numa nova marca. E pediram para eu conduzir a transição para, como co-guardião da marca dos nossos clientes, nós apresentarmos essa nova estrutura para os nossos clientes e pedimos uma oportunidade a eles. E aí houve uma troca de liderança, veio a Carol Bott, que hoje comanda a Lola TBWA, que é esse rebranding. Os clientes acreditaram e apostaram nessa nova proposta e hoje nós temos o privilégio de ter a Carol Bott e o Léo Macias comandando a Lola TBWA. Importante mencionar que em 2007, Jacques Leucovitz e eu, querendo criar uma incubadora digital, o caminho se faz ao andar, acabamos sendo convencidos pelo Igor Pulgan e pelo Domênico Massareto, 2 brilhantes talentos digitais, a criar a ID. E o Igor e o Domênico nos deixaram, foram voar cada vez mais leve, mais alto e mais feliz. São 2 craques, mas trouxeram a Camila, que chegou, Camila Costa, em 2014, e que comanda desde então a ID, que é uma agência independente, autônoma. A ID e Lola disputam o mercado, são pessoas jurídicas diferentes, com clientes conflitantes, e a ID, com uma aceleradora digital 360, realmente hoje funciona como uma agência em que comunicar e crescer. O segredo de uma agência são as pessoas. Quem faz o patrimônio de uma agência são as pessoas. O patrimônio aqui nesse prédio sobe e desce todo dia de elevador. Esse é o maior ativo de uma agência. E eu acredito que o bom ambiente de trabalho é o que faz uma agência de publicidade. Hoje o mérito é totalmente da Carol Bott e da Camila Costa. Elas conduzem com total autonomia. Minha missão aqui como chairman do grupo no Brasil é ajudá-las nesse trabalho em que elas atuam com total independência, quando elas me acessam, quando elas me acionam, e ser co-guardião da marca dos clientes. Esse é o nosso ofício. Agora, é claro que é muito difícil empreender num país com tanto altos e baixos. Não tem saldo médio emocional no Brasil. Não tem alegria no tédio no Brasil. Esse é um país onde você acorda eufórico e dorme deprimido. É um país de muita volatilidade, de muita turbulência. Agora, uma certeza eu tenho. A minha paixão pelo ofício da publicidade vem da convicção que nenhuma empresa pode abrir mão do seu tom de voz. Porque parar de anunciar significa abrir espaço na mente, no coração e deixar de medir o pulso dos consumidores para eles abraçarem outra marca. E no momento em que o consumidor deixa de ser advogado da sua marca, deixa de se conectar com a sua marca, deixa de dialogar com a sua marca
abandona a sua fidelidade por outra marca, é muito difícil recuperá-lo. É difícil e caro. Construir, posicionar e conectar a marca é um ofício de consistência, é um ofício de coerência no processo. E você sempre tem que alimentar um posicionamento distintivo para essa marca. Nós vemos uma era de conversão e performance, mas não existe conversão e performance sem um trabalho de branding, sem a continuidade do awareness da marca, sem continuidade da comunicação da marca, porque só conversão e performance vai levar a uma relação unicamente transacional com o consumidor. E aí, o custo de aquisição do cliente vai ficar mais caro. O que tornará o custo de aquisição do cliente menor é uma marca forte, que tenha identificação com os consumidores, que tenha diálogo, que mais do que conexão, forma comunidade, forma conversa. Uma marca que tenha coerência, posicionamento distintivo e persistência. Teimosia, porque publicidade, hoje, as agências trabalham com criatividade, tecnologia e dados, mas mais poderosos do que os insights que trazem sobre o pensamento do consumidor é a sua persistência, é a sua teimosia de que comunicar é crescer, de que comunicar é estar ao lado do consumidor. Claro, a publicidade é um instrumento legítimo da iniciativa privada que faz a roda da economia girar, que gera riquezas, empregos e impostos. Claro que a infraestrutura de inteligência artificial agiliza o processo. Claro que a infraestrutura de inteligência artificial torna, muitas vezes, esses processos mais baratos. Mas nada substitui a curadoria humana, porque atrás do como tem o quem. E como bem falou Thor Meehan, vice-presidente de marketing da Apple, uma lágrima para a inteligência artificial generativa que vivemos hoje ainda é água e sal. Para o ser humano é emoção, é descoberta, é imaginação. Então, nós, no grupo TBWA, estamos usando a inteligência artificial, inclusive com o ferramental que o Grupo Omnicom investiu muito em todos os mercados do mundo, para dar mais tempo para os criativos e para os planejadores e para os mídias pensarem e fazerem a diferença. Essa é a razão com que a Carol e a Camila comandam a Lola e a ID. E é nisso que nós acreditamos. O fato da empresa abrir mão do seu tom de voz é abrir mão de um espaço e de uma relação com o consumidor. E num mercado cada vez mais acirrado, cada vez mais competitivo, a concorrência vai tomar conta. Porque o consumidor escolhe a sua marca fazendo a justificativa da escolha de uma forma racional. Mas, na verdade, é a escolha emocional. Eu já disse e repito, ninguém compra uma marca de tênis só por causa do solado de borracha mais adequado para você correr, andar, ou jogar tênis, jogar futebol. Você compra as 3 listas da Adidas, você está apaixonado por essa marca. Ninguém compra um chinelo de borracha só porque ele é adequado para você poder descansar os seus pés. Você compra Havaianas porque Havaianas todo mundo usa, é uma campanha criada lá atrás pelo Marcelo Serpa, Zé Luiz Madeira e toda a equipe maravilhosa da Almap, que hoje continua com um trabalho muito consistente e coerente, que o Rafael e o Edu Simão estão comandando na galeria e que fazem uma chinela de borracha ter a percepção de moda. Isso é propaganda, é a alma brasileira do negócio, é construir uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. É para isso que a gente acorda todo dia, para mover o mercado. É por isso que a propaganda é a indústria que movimenta as outras indústrias. É por isso que a propaganda é a indústria de ponta da economia criativa que faz a roda da economia girar. E é por isso que quem vive o dia a dia de uma agência, mesmo hoje não estando mais na operação no dia a dia como eu, é apaixonado pelo ofício e vem aqui, como diria o Gilberto Gil, me reenergizar com os jovens. Porque eu venho aqui e aprendo muito desse mundo multiplataforma, multitela digital. Quais são os desafios para uma agência hoje? É ter talento. Porque o ambiente e as pessoas são o maior patrimônio da agência. Qual é o maior desafio para uma agência hoje? Encontrar nessa quantidade enorme de pontos de contato das marcas com o seu público-alvo, encontrar uma coerência e uma consistência no discurso, para continuar construindo um posicionamento distintivo para a marca
que gera uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. Qual é o maior desafio de uma agência hoje? É usar a tecnologia como, mas nunca substituir quem? É não abrir mão da curadoria do olho humano e dar mais tempo para os profissionais de atendimento, planejamento, mídia, criação, pensarem, criarem, usando a força da tecnologia a favor do negócio. Qual o maior desafio de uma agência hoje? São as relações mais rápidas que nós temos até com os nossos clientes. Porque, como está difícil reter talento dentro das agências, está difícil reter talento dentro dos anunciantes. E o tempo médio de permanência de um CMO, de um diretor de marketing no cargo, é muito menor do que já foi. Então, como construir relações sólidas, com transparência, entre a agência incumbente e o cliente, que faça a marca crescer, criar um posicionamento distintivo, fazer a roda da economia girar, trazer vendas, conquistar market share, construir percepção de valor maior que etiqueta de preço. Qual é o maior desafio de uma agência hoje? É saber entrar na cultura popular, porque numa jornada de mídia mais fragmentada, ficou muito mais complexo construir uma marca. Acabou o repertório comum. Grandes eventos como a Copa do Mundo trazem esse repertório comum. Mas mesmo a atual Copa do Mundo, nós estamos vendo ela no streaming, na TV aberta, na TV a cabo, nas redes sociais. Ou seja, hoje é um mundo multifragmentado. As ondas da comunicação, na ausência desse repertório comum, duram 36, 48 horas. São rápidas. Então, ficou muito mais difícil e mais complexo para os publicitários, a partir de grandes ideias, desenvolverem linguagens, narrativas que fiquem no tempo. E os CMOs cada vez mais pressionados por resultados. Na ditadura do quarter, no curto prazo, sabem que tem que investir na conversão e na performance, mas eles também sabem que o custo de aquisição de cliente vai subir se eles não mantiverem a marca, não mantiverem o awareness da marca, o posicionamento distintivo da marca, a percepção da marca. Hoje, o maior desafio para as agências é reequilibrar a relação com os seus clientes, é saber usar a força da inteligência artificial para dar mais tempo para os seus profissionais pensarem, é reter talento e um olho no caixa e a barriga no balcão. Porque este negócio não tem as margens que teve no passado, quando a mídia era mais concentrada e havia tempo diferido na comunicação. Você põe uma campanha no ar e um mês depois você ia medir os resultados. Hoje tudo acontece aqui e agora. A simultaneidade daquilo que acontece e daquilo que é medido na validade de um post, na validade da coerência e da consistência da comunicação em todos os pontos de contato, que o valor futuro da marca é a soma de todos esses pontos de contato da marca com as pessoas, com os seus públicos-alvo. Então, se perder nesse caminho, com pressão por resultado, é algo que você tem que estar muito atento e estar monitorando 24/7, que as marcas estão no palco e o público está atento. E você tem que manter as comunidades e a conversa fluindo. Para isso, existe a criatividade. A criatividade que seduz, a criatividade que emociona, a criatividade que faz rir. Em qualquer formato, em qualquer plataforma. Acabou a época da compra do espaço e hoje vivemos uma era em que a mídia é a fruição. Como diria Lee Clow, da TBWA, mídia é tudo aquilo que existe entre marca e as pessoas. Tudo comunica. E hoje a mídia está em movimento. Hoje a mídia começa quando o Danilo pega o metrô de manhã e já vê placas no metrô, e já acessa o celular, e já começa a consumir conteúdo, e passeia pelas redes sociais, e vê um jogo de Copa do Mundo no streaming, e vê campanhas publicitárias, continua com ele no Spotify ouvindo um podcast, que também tem product placement, continua com ele
chegando no escritório antes da hora e consumindo uma série no Netflix, ou vendo o Bom Dia da Globo ou de qualquer outra emissora de TV aberta, ou consumindo TV a cabo, ou seja, tudo é importante, tudo comunica. Antes você lia jornal todo dia, agora você lê jornal o dia inteiro, no portal de notícias. As pessoas se informam de um jeito diferente, mas está lá o conteúdo editorial qualificado e independente, produzido pelo jornalismo profissional em redações sérias de veículos como Folha, Estado, Valor, O Globo, e sintam-se todos nominados, que são fundamentais para a democracia e para o bom debate e para a curadoria no Brasil. Porque a mediação só de algoritmos muitas vezes leva ao medo, ao ódio e ao radicalismo, à polarização e até ao humor exacerbado. É importante ter a mediação. Então, se você lê jornal todo dia, você lê notícia o dia inteiro. A mesma coisa acontece com o rádio, que virou podcast, que virou TV, num mundo multiplataforma. E a mesma coisa com a placa estática do outdoor, que virou out of home, que é digital. E que pode, com o digital, colocar no corredor de um caminho para um evento, placas e mensagens alusivas àquele evento. Então, a fluidez do mundo de hoje permite um aumento substancial do consumo de mídia. Uma certeza eu tenho: nenhuma empresa vai parar de comunicar. Abrir mão do tom de voz é abrir espaço para a concorrência. E o consumidor precisa ter um diálogo permanente com as marcas que ele gosta. Caso contrário, vejam os movimentos do mercado. Caso contrário, veja o que está acontecendo na indústria automotiva, com a chegada dos carros chineses. É fundamental que as marcas comuniquem, porque hoje, aquele posicionamento distintivo de que eu cheguei antes como carro elétrico, todas as marcas vão ter seus elétricos. Então, o posicionamento distintivo da marca, a percepção de valor, a coerência, a consistência, a criatividade, usando bem os insights trazidos e a tecnologia, vão fazer a diferença. A vitória de hoje não é a vitória de amanhã. Quem está ganhando o jogo hoje pode não estar ganhando daqui, não alguns anos. Se o crescimento já foi incremental no mercado diferido, hoje o crescimento é exponencial no mercado que muda a cada dia, porque a mídia e a comunicação estão em movimento.